Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma chuva fina caía sobre as ruas de Chicago, transformando as calçadas em espelhos cintilantes sob a luz dos postes. Transeuntes apressados, com guarda-chuvas abertos, caminhavam pelas poças. Entre eles, Marcus Reynolds, de 38 anos, caminhava com passos calmos porém determinados. Seu terno cinza escuro impecavelmente cortado estava levemente úmido pelas gotas de chuva, e sua gravata escura se movia a cada passo. Ele retornava de uma reunião estratégica com investidores de sua empresa, uma companhia de tecnologia que ele havia construído do zero e que empregava centenas de pessoas por toda a cidade. Marcus era um homem de estatura mediana, mas sua presença inspirava respeito. Seus olhos castanhos, profundos e atentos, percorriam a rua com calma vigilância. Ele estava acostumado a olhares, julgamentos e preconceitos, mas naquela noite, não esperava que tudo se transformasse em uma experiência pública humilhante. Ao se aproximar do carro, um SUV preto da polícia, com as sirenes desligadas, parou repentinamente ao seu lado. 2 policiais saíram com velocidade calculada. Seus olhares eram severos, seus movimentos autoritários. "Senhor, pare!" gritou um deles, o agente Thompson, com a voz tão cortante quanto um cutelo. Marcus parou imediatamente, erguendo levemente as mãos, mas sua calma não demonstrava nem medo nem agressividade. "Com licença, mas o que está acontecendo?" perguntou ele com voz firme porém pausada. "Você é suspeito em um caso em andamento." "Fique onde está", respondeu o agente Keller, aproximando-se dele em um tom frio e condescendente. Antes que ele pudesse explicar que não estava envolvido em nada, Thompson agarrou seu braço e o puxou em direção à viatura. Os pedestres pararam, alguns sacando seus celulares para filmar. Um murmúrio percorreu a calçada, uma mistura de confusão e indignação. Marcus sentiu a humilhação aumentar. Ele havia sido preso sem aviso prévio, sem motivo, simplesmente por causa da aparência de sua pele. Ele tinha consciência da situação. Aos olhos daqueles homens, ele não era um cidadão respeitado, nem um líder empresarial reconhecido, mas apenas um corpo a ser controlado. "Você vai se arrepender dessa injustiça", disse Marcus calmamente, mas com uma intensidade que fez Keller hesitar por alguns instantes. Dentro do veículo, os policiais trocaram olhares rápidos porém nervosos. Eles ainda não sabiam quem estavam diante de Marcus Reynolds, filantropo, empresário de sucesso e figura respeitada na cidade. A chuva continuava a cair, a cidade parecia prender a respiração, e Marcus, em silêncio, preparava-se para tirar proveito da situação. Naquela noite, o que deveria ser um simples trajeto para casa se tornaria o início de um confronto que exporia a injustiça e revelaria a verdadeira identidade do homem que a polícia pensava poder humilhar impunemente. A chuva não parava desde que Marcus fora preso. Os faróis vermelhos e azuis da viatura refletiam no asfalto molhado, criando um efeito quase hipnótico, como se a própria cidade estivesse testemunhando a cena. Marcus estava sentado no banco de trás, com as mãos algemadas nas costas, observando calmamente seus agressores. "Você tem sorte de estarmos de bom humor", disse Thompson, olhando para ele com um sorriso sarcástico. "Sorte?" repetiu Marcus com um tom neutro, mas carregado de reprovação. "Eu não fiz nada. Não se pode simplesmente prender alguém." "Sim, nós podemos." "E fizemos", retrucou Keller, franzindo a testa. Transeuntes que filmavam a cena com seus celulares gritaram e protestaram. Alguns chegaram a chamar a atenção dos policiais. "Ei, deixe-o em paz. Você não tem motivo nenhum para isso." "Isso é ridículo", exclamou uma mulher com o telefone na mão. Thompson lançou um olhar fulminante para as testemunhas. "Recuem", ordenou ele, mas sua voz tremeu ligeiramente sob a pressão dos olhares e das câmeras. Marcus, por sua vez, permaneceu imperturbável. Ele sabia que sua dignidade era sua maior arma. Seu silêncio não era medo, mas uma forma de demonstrar que nada naquela humilhação poderia quebrá-lo. "Você vai se arrepender do que está fazendo", murmurou ele, em voz alta o suficiente para que os policiais ouvissem. "Ah, cala a boca", rosnou Keller, irritado com a calma de Marcus. Ao se aproximarem da viatura, Thompson lançou um olhar para Keller, com uma mistura de incerteza e frustração nos olhos. Marcus, percebendo essa leve dúvida, permitiu-se um pequeno sorriso discreto. "Senhor, devo lembrá-lo de que o senhor está algemado e que deve cooperar", disse Keller, tentando retomar o controle da situação. Marcus olhou para o céu cinzento, soltando um suspiro lento e controlado. Ele já havia presenciado injustiças suficientes para saber que a calma podia desarmar a raiva e a estupidez.
Naquele exato momento, o telefone de Keller vibrou. Ele atendeu com relutância, escutou por alguns segundos e então empalideceu ligeiramente. Thompson, perplexo, olhou para ele. O que é isso? Perguntou ele. Marcus Reynolds. É Marcus Reynolds, respondeu Keller com a voz baixa e hesitante. Os dois policiais trocaram um olhar silencioso. O homem que eles acreditavam ser apenas mais um suspeito era, na verdade, o dono e administrador da empresa que empregava vários policiais daquela mesma força policial e que financiava projetos sociais por toda a cidade. Marcus, sentado no veículo, observava-os lutar com suas próprias consciências. Sua arrogância acabará de se chocar contra a realidade. Agora enfrentavam um dilema que nenhuma força poderia resolver. Haviam humilhado publicamente um homem de imensa influência e respeito, e não havia volta. Gaguejou Thompson, sem conseguir encontrar as palavras. Vamos resolver isso, murmurou Keller, mas sua voz denunciava a preocupação. Marcus esboçou um sorriso quase imperceptível. Aquela prisão injusta havia se transformado em uma oportunidade, uma chance de revelar a verdade, confrontar a injustiça e tirar proveito da situação. A viatura chegou à delegacia, a chuva tamborilando no teto como um ritmo ansioso. Marcus foi conduzido a um pequeno escritório pouco iluminado, onde o capitão Richard Reis, com seu semblante severo e olhar penetrante, o aguardava. As paredes estavam cobertas de listas de honra e certificados, lembranças da história da força policial. Mas essa decoração formal pouco contribuía para diminuir a tensão no ar. Então, é você, Marcus Reynolds? Perguntou Reis, sem desviar o olhar de Marcus, com uma mistura de incredulidade e raiva contida. Sim, capitão, respondeu Marcus com voz calma porém firme. Você foi preso? Thompson gaguejou, sem conseguir esconder o constrangimento. Sem um motivo válido, corrigiu Marcus calmamente. O capitão Reis levantou-se abruptamente e deu alguns passos, observando os agentes com um olhar gélido. Thompson, Keller, o que está acontecendo? Vocês prenderam Marcus Reynolds, CEO da Reynolds Technologies, um filantropo renomado e um dos maiores financiadores de programas para jovens na cidade? Nós pensamos, gaguejou Keller, mas parou, incapaz de terminar a frase. Marcus permaneceu imóvel em silêncio, deixando a verdade se instalar. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Os agentes se sentiam encurralados, paralisados pelo próprio erro. A arrogância e a certeza com que o prenderam desmoronaram em segundos. Você percebe, começou Thompson, mas Reis o interrompeu bruscamente. Você não percebe absolutamente nada. Você humilhou publicamente um homem respeitado, influente e gentil. E tudo isso por quê? Porque ele é negro. Marcus cruzou os braços e falou calmamente, ponderando cuidadosamente cada palavra. Capitão, eu não exijo vingança. Exijo apenas o reconhecimento desta injustiça. Meus direitos foram violados e estou aqui para garantir que isso nunca mais aconteça. Reis encarou Marcus por um instante, depois assentiu solenemente. Você tem razão. Essa prisão nunca deveria ter acontecido. Thompson, Keller, vocês vão escrever um relatório detalhado e pedir desculpas. Os agentes estavam agora completamente abalados. Seus rostos vermelhos e úmidos de vergonha refletiam a gravidade do erro cometido. Marcus, no entanto, manteve-se calmo e digno, demonstrando que a verdadeira força não reside na violência ou no medo, mas no autocontrole e na verdade. E você, Marcus, continuou Reis, merece um pedido público de desculpas por essa humilhação. Também revisaremos nossos procedimentos para garantir que isso nunca mais aconteça. Marcus esboçou um sorriso discreto, porém confiante. Não se tratava mais apenas de justiça pessoal. Agora era uma oportunidade de transformar uma injustiça em um exemplo para toda a cidade. O som da chuva lá fora pareceu diminuir, como se a própria cidade reconhecesse a vitória silenciosa, porém poderosa, de Marcus. Os policiais, humilhados, mas conscientes da gravidade do seu erro, permaneceram em silêncio. E Marcus sabia que aquilo era apenas o começo de uma grande convulsão, uma que abalaria não só aquela delegacia, mas toda a cidade. Na manhã seguinte, as ruas de Chicago pareciam diferentes. O barulho do trânsito era pontuado por conversas animadas e olhares preocupados para as telas dos celulares e jornais que exibiam as notícias. Prisão injusta de um CEO, Marcus Reynolds algemado pela polícia. Os vídeos já circulavam nas redes sociais. Mostravam Marcus algemado, calmo e digno, encarando dois policiais visivelmente constrangidos. Os comentários se multiplicaram, indignação, raiva e amplo apoio. As hashtags #JusticeForMarcus e #PoliceInDash se viralizaram em poucas horas.
Em seu escritório, Marcos observava o impacto do caso com uma calma calculada. Ele sabia que essa exposição poderia ser usada para mudar a situação. Sua equipe de comunicação já estava preparando um comunicado público. Marcos, disse sua assistente Lena Carter, você tem certeza de que quer publicar tudo agora? A imprensa vai reagir com muita intensidade. Sim, Lena. É hora de transformar essa humilhação em uma oportunidade de mudança, respondeu ele. Entretanto, na delegacia, Thompson e Keller estavam sobrecarregados pela pressão. Seu chefe, o capitão Reis, os havia convocado para uma severa repreensão. Você manchou seriamente a imagem do nosso departamento. Suas ações provocaram uma reação pública indignada. Prepare suas desculpas e esteja pronto para responder por seus atos perante um comitê de ética. Os agentes trocaram olhares apreensivos. Perceberam que a humilhação que haviam infligido a Marcos não era mais apenas pessoal, era pública e histórica. Na conferência de imprensa, Marcos apareceu com um terno impecável, o rosto calmo e determinado. Ele falou diante das câmeras. Na noite passada fui preso sem motivo e algemado em público. O que deveria ter sido uma noite tranquila no trabalho se transformou em um exemplo de injustiça. Mas hoje escolho transformar essa experiência em uma lição para todos nós. Dignidade, respeito e justiça são inegociáveis, independentemente da cor da pele ou da posição social. Os jornalistas, impressionados com sua calma e compostura, começaram a filmar e transmitir ao vivo. As redes sociais explodiram, compartilhando cada palavra, cada gesto. Suas ações despertaram uma enorme conscientização, acrescentou Marcos. E trabalharei com o departamento de polícia para criar programas de treinamento para que esse tipo de incidente nunca mais aconteça. Do lado de fora, manifestantes e cidadãos comuns aplaudiam e gritavam seu nome. Os policiais que pensavam que poderiam intimidar Marcos agora estavam encurralados pela opinião pública. Thompson sussurrou para Keller envergonhado. Eu jamais imaginaria que terminaria assim. Subestimamos um homem, e vamos pagar por isso, respondeu Keller com a voz baixa e trêmula. Marcos, observando a cena das arquibancadas, sabia que a parte mais difícil, porém mais importante de sua batalha estava apenas começando. Transformar essa humilhação e injustiça em mudanças duradouras e impacto real. As semanas que se seguiram à prisão injusta de Marcos Reynolds foram intensas. As investigações internas sobre Thompson e Keller se intensificaram. Ambos os policiais foram suspensos, sem poder contestar as evidências óbvias de seu erro. E cada dia trazia novas críticas públicas à forma como a polícia lidou com o caso de Marcos. Em seu escritório, Marcos revisou os relatórios e vídeos do incidente. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus olhos refletiam uma determinação feroz. Ele sabia que não se tratava apenas de reparação pessoal, era uma oportunidade de gerar mudanças duradouras. Marcos, disse Lena, você quer que marquemos uma reunião com o departamento de polícia para discutir seus programas? Sim, Lena. É hora de transformar a raiva e a dor em ações concretas. Alguns dias depois, Marcos foi à sede da polícia. O capitão Reis o recebeu respeitosamente. Marcos, obrigado por concordar com esta reunião, disse Reis. Quero garantir que aprendamos com este erro e que nosso departamento evolua. Obrigado, capitão, respondeu Marcos. Mas não se trata apenas de nós. Trata-se de toda a comunidade. Precisamos criar programas de treinamento sobre respeito, igualdade e justiça. Algumas semanas após essa reunião, Marcos lançou oficialmente o programa Reynolds para Justiça e Igualdade financiado por sua empresa. O programa incluía treinamento para policiais, seminários de extensão comunitária e iniciativas para fortalecer o diálogo entre a polícia e os cidadãos. Entretanto, Thompson e Keller foram forçados a emitir um pedido público de desculpas. Em uma pequena plataforma diante da imprensa, tremendo, declararam: pedimos desculpas a Marcos Reynolds e a todos que possam ter sido prejudicados por nossas ações. Agora entendemos a gravidade de nossos erros e trabalharemos para melhorar. Cidadãos e jornalistas observavam atentamente, mas a maioria dos olhares estava fixa em Marcos. Ele havia transformado sua própria humilhação em um momento de aprendizado e inspiração. Na inauguração do programa, Marcos discursou para dezenas de policiais e cidadãos. O que aconteceu poderia ter me destruído, mas escolhi me reconstruir. A verdadeira força não reside no medo ou na intimidação, mas na verdade, na justiça e na dignidade. Hoje temos a oportunidade de mudar nossa sociedade, um passo de cada vez. Uma salva de palmas irrompeu. Policiais, cidadãos e jornalistas perceberam que haviam presenciado uma lição de liderança e resiliência.
Marcos, apesar da humilhação e da injustiça, não apenas restaurou sua honra, como também transformou o incidente em um catalisador de mudanças para toda a cidade. A chuva já havia parado há muito tempo. O sol rompia as nuvens, banhando a cidade com uma luz suave e promissora. Para Marcus Reynolds, aquele não era apenas o fim de um incidente humilhante, era o início de um novo capítulo, onde a justiça e a dignidade finalmente prevaleceriam sobre o medo e o preconceito.